esse é o momento que eu creio que podia ler uma, duas, três, várias vezes, o capítulo 4 de 2 Coríntios. Eu vou me deter, até porque eu queria abrir espaço para várias pessoas compartilharem dentro da temática. Eu vou me reter apenas no versículo 4. Mas, como eu disse, eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo de 2 Coríntios. Amém? Então, amado, o versículo 4 de 2 Coríntios 4 diz assim: o Deus, repare quem está com a Bíblia aberta, que esse Deus aí é com letra minúscula. Então, não é o nosso Jeová, não é o Deus que nós cremos. Quando aqui fala Deus, o nosso Deus é com letra maiúscula, mas aqui está com letra minúscula. E quando fala com o Deus desse século, ou Deus dessa era, está falando justamente do inimigo das nossas vidas. Então, diz assim, que o Deus dessa era cegou, ou seja, tirou a luz dos seus olhos. Ou seja, você não está enxergando. O Deus desse século fez você cegar, tirou o que você pode ver. O Deus desse século cegou o entendimento, o siso, a clareza, o seu pensamento lógico. O Deus desse século, o diabo, está cegando, né, o entendimento dos descrentes. Na minha tradução fala descrente. Descrente é aquele que não é crente. Hoje um dia foi e não é mais. Crente é aquele que crê no Deus poderoso, no Deus que faz, no Deus que cura, no Deus que transforma. Aqui está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Seja você aquele que nunca teve nenhuma fé, aquele que nunca creu, ou seja você alguém que já creu e não tem mais essa fé, ou então tem bem pouquinho aquela fé que não deve apagar, essa chama que fumega ainda, nós temos que achar. Oi. Tem que começar tudo de novo. O Jarnônio estava falando e começou agora a gravação. Ok. Então, nós estamos lendo o capítulo 4, todo o capítulo 4, aconselho todos vocês a lerem todo o capítulo 4 de Coríntios. É um capítulo muito rico, e eu creio que, principalmente nesse momento que estamos enfrentando, precisamos ler várias vezes esse capítulo 4 de 2 Coríntios. Entretanto, como eu gostaria de abrir espaço, o tempo, para que todos compartilhem, eu vou me deter apenas no versículo 4. Depois vou compartilhar mais algumas coisas dentro da temática, e os irmãos também, dentro da temática, fica aberto para compartilhar. Até eu pedi a Robério, a Nilton, a Liduíno, se estiver na live, se estiver trabalhando, aos amados da liderança que puderem somar. Tá? Então, o versículo fala assim: o Deus, com letra minúscula, o Deus dessa era, desse século, cegou, tirou a luz dos olhos, cegou o entendimento, o siso, tá? Dos descrentes. E aqui, quando fala descrente, é aquele que não crê mais, ou que nunca creu, que não teve nenhuma fé, ou aquele que já teve uma fé e perdeu completamente, ou aquele que já teve uma fé operante, viva, eficaz, aquela fé de obreiro da seara, mas hoje está bem apagadinha. Essa palavra para todos nós, inclusive daqueles que estão com a fé em alta. Vigie, cuide, para que não perca essa fé. Então, essa palavra para todos nós. Né? Quando fala descrente, está falando também daquele que está com a fé viva, mas pode perder a qualquer momento. O diabo é um ladrão de fé e faz de você um descrente. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam mais a luz. Luz de quê? A luz desse evangelho. Um evangelho da glória de Cristo.
Esse evangelho que é a imagem de Deus. Aí você percebe que esse Deus aqui agora está com letra maiúscula. Então, a imagem de Deus é esse evangelho que nós recebemos, o evangelho, as boas novas de um reino, de um governo de Deus sobre as nossas vidas. Estamos numa época em que o inimigo de nossas vidas quer roubar a nossa fé. Amados, a fé, ela é para tudo. Você sabe de uma coisa? Quando você sai de casa para pegar um ônibus, você precisa de fé. E essa fé, apesar que você sabe que aquele ônibus vai passar lá naquele horário, está marcado, todo dia você pega, mas você tem que ter a fé. Tudo pode acontecer com esse ônibus. A fé que teu casamento continue abençoando o nosso Deus. Que quantas e quantas vezes o nosso casamento, não interessa, eu tenho 36 anos, vou estar passando para 37 anos de casado. E, amados, eu preciso de fé para o meu casamento. Quem aqui pode dizer que nada vai abalar seu casamento? E olha que nosso casamento começou na verdade. Nosso casamento começou com princípios. Estou dizendo o meu, e de vários aqui nessa live. Sem falar aqueles casamentos que não começaram na base, no princípio do nosso Deus. Hoje, depois se converteram, depois se lançaram, se entregaram ao Senhor. Mas acontece que muitos casamentos precisam continuar crendo que o Senhor é a terceira dobra. Fé para um casamento lindo no Senhor, para cumprir o projeto, cumprir a vontade de Deus. Amados, precisamos de fé para sustentar nossa família. Precisamos de fé, amados, de crer no Senhor, que Ele que nos dá saúde para trabalhar, Ele que nos dá inteligência, Ele que nos dá capacidade para os nossos projetos, para realizar os nossos sonhos. Nós temos sonhos, todos têm que ter sonhos. Quem não tem sonho está morto nas calças. Tu tem que ter sonhos, e esses sonhos precisamos de fé. Mas diz que o Deus desse século está chegando, quer chegar, quer desanimar, quer te abater, quer te arrasar. Precisamos de fé para continuar crendo nos princípios da palavra de Deus que deu para os nossos filhos. Em algum momento, eles vacilam e nós precisamos continuar crendo que o Senhor é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer aquilo, além do que pedimos e do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Precisamos de fé para isso. Precisamos de fé, amados, para colocar em prática o princípio daquilo que o Senhor nos deu na sua palavra, para entregar o que pertence ao Senhor. Aquilo que pertence ao Senhor não é teu. Nós precisamos de fé para isso. Quantas e quantas vezes a gente está ali no momento bom, entregando, cheio de animado, mas aí em algum momento nós deixamos de entregar para cá de tesouro. Alguns não entregam de hipótese nenhuma, outros entregam para asilo, para orfanato, né? Outros que entregavam uma porcentagem, tinha fé para aquilo ali, né? Como os discípulos fariseus, hoje não entregam 1%. Por quê? Porque não tem fé. Não tem fé, acha que vai faltar. Precisamos de fé, queridos, para proclamar. Nós vamos chegar em casa cansados, muitas vezes. Nós precisamos de fé para poder sair de nossas casas. Não se cumpre o ID. Não tem como se cumprir o ID sem fé, desanimado. Nós precisamos de fé para vencer nossas rejeições. Quantas e quantas vezes o nosso passado nos persegue, nos oprime. Nós precisamos de fé, amados, para vencer nossas rejeições que no decorrer da vida nós recebemos. Precisamos de fé para perdoar o nosso próximo. Não conseguimos perdoar o próximo se não fizermos fé. Mas esses dias que estamos enfurnados,
Esses dias que estão quase proibidos de sair de nossas casas. Esses dias, amados, nós temos, porque é muito importante quando estamos congregando, porque quando a gente vê a fé e o testemunho do nosso próximo, ela tende a crescer mais. Mas quando estamos afastados, ou porque queremos ficar afastados, ou porque não estamos animados para visitar os irmãos, a fé, ela vai para o beleléu. O ladrão de fé vai roubar aquela fé tão linda que tinha em você, aquela pequena fé que havia em você. E aí, essa semana eu acordei e eu creio que o Espírito começou a me fazer algumas perguntas. Quem é que cegou o entendimento? Perguntou para mim. Eu disse, foi o diabo, né? Aqui é Deus com letra minúscula. Quem é o Deus desse século? O diabo. Aí surgiu uma pergunta que é a pergunta difícil de responder, mas eu acho que todos nós não fomos já sabendo a resposta. A pergunta é, posso ser um crente hoje e ser um descrente amanhã? Posso ter fé hoje e não ter fé amanhã? Sim, é possível. E aí, amados, como posso ver a luz do Evangelho, que é a imagem da glória de Cristo, para deixar de ser incrédulo? Como posso ver essa luz que o diabo está lutando para todo dia roubar, para todo dia me cegar, para não ver a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus? A luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Repita para você mesmo. Agora, a luz desse Evangelho que eu creio, alguns podem falar, a luz desse Evangelho que eu creio, é a imagem de Deus. Queridos, eu vou fazer aqui uma pergunta, que foi feita para mim, pelo Espírito. Como Satanás demonstrou ter tanto poder, e aqui vai uma coisa interessante, porque Satanás, lá naquele deserto, ele fez algo. Tem um filme, não sei se vocês já viram, tem um filme, como é que eu lembro daquele filme que o cara se transporta para o outro lado? Jump. Tem um filme chamado Jump, que o cara pega, ele tem um poder nele, e ele se transforma. Acho que muitos aqui já viram esse filme. Você sabia que Satanás, lá no deserto, foi mostrar seu poder para nada mais e nada menos do que o Filho de Deus? Simplesmente, amados, o diabo fez um jump. O diabo fez um jump com Jesus. E diz o texto que ele foi para um lugar alto. E ele fez uma proposta. Mas a ação de Satanás, ela só há dentro do que há dentro de mim. O desejo de poder. Naquele momento, ele estava com fome. Jesus estava com fome. Então, a carne é o alimento da carne. O poder é uma fome da carne. E comida é uma fome da carne. O sexo é uma fome da carne. A independência, se governar, é uma fome da carne. E a carne, amados, ela quer desesperadamente essas coisas que eu acabei de falar. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia que o diabo o diabo oferece a você 3 tipos de rabo. O rabo da fama, ser famoso, todo mundo te elogiar. O rabo do dinheiro, você tem dinheiro, você tem poder. E o rabo de saia. Para mulheres, o rabo da calça. Mas 3 tipos de rabo você tem que ter muito cuidado. O rabo da fama, o rabo do dinheiro e o rabo de saia. Rabo dos olhos, pastor Noel. Foi meu professor na Jocum. Queridos, simplesmente o diabo mostrou o poder, mas ele mostra poder para trabalhar justamente com o que tem de carne dentro de você. O diabo é como o leão para ver quem pode entregar. O leão não come espírito, não. O diabo, o leão, ele gosta de carne. Quanto mais carne você tiver,
mais o diabo vai querer, mais o diabo vai se alimentar de você. O que tem de carne dentro de você? Então você é um prato cheio para o leão, o diabo que anda com o leão, até o redor, para ver quem pode tragar. E assim ele tem tragado muita fé, que agradava o coração de Deus. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo, amado, ele quer te dar bem-estar. Ele vai trabalhar. Olha, se alguém está com fome, lá no deserto, 40 dias e 40 noites, ele vai oferecer comida. Ele vai oferecer poder, todos os reis desse mundo vão te adorar. Ele vai oferecer para você uma comida, pode poder, milagre, pode pular daqui, que os anjos... E aí Jesus sempre combatia mas também está escrito. Presta atenção, o diabo vai usar palavra, muitas vezes, para pegar você. Vai dizer, está escrito. Mas se você está cheio do Senhor, se alimentando da palavra, você vai dizer, mas também está escrito. Mas o diabo é tão astuto, amados, que me chamou a atenção de outra coisa que eu estudando vi. Lembra que quando Deus falou para Moisés, olha, Moisés estava meio temeroso de conversar com o faraó. Aí Deus falou para Moisés, fica tranquilo, vai pegar o teu cajado, vai jogar o cajado, vai virar uma cobra. Aí o faraó vai olhar, vai temer, e aí vai dizer, caramba, o cara aí tem poder mesmo, é de Deus, hein? Deus dele é poderoso. Libera o povo. Deus queria que o povo fosse liberto. Mas aí o que acontece, gente? O diabo aparece, faz o mesmo milagre que Moisés fez através de Deus. Deus fez o milagre através de Moisés. E aí me aparece lá os magos de Faraó e faz os mesmos milagres. O que chama a atenção da gente? Meus amados, nesses últimos dias, eu quero dizer para você que o diabo está preparando o caminho do iníquo. Preparando o caminho do iníquo, e o iníquo vai fazer muitos sinais de prodígios. E o iníquo vai usar muito homem usando a Bíblia, presta atenção, vai dizer a você, está escrito, e vai enganar a fé de muitos, vai tirar a fé de muitos, como fez lá com o faraó, porque o faraó, por exemplo, não deixou. Agora, eu quero dizer para você que simplesmente, quando isso acontece, sempre há uma consequência negativa. Qual foi a consequência negativa que aconteceu com o faraó? 10 pragas. Se ele tivesse deixado o povo ir, o povo dele não teria sofrido tanto quanto sofreu. Inclusive, os seus soldados que morreram afogados lá no Mar Vermelho. Então, amados, o Senhor chama nossa atenção, e aqueles que estão anotando, o texto que eu falei de Jesus no deserto é Lucas 4, de 5 a 13. Lucas 4, de 5 a 13. E esse texto que eu falo aqui de Moisés, você vai ler o capítulo de 7 a 11. Todos relatos. Ele do capítulo de 7 a 11 que fala. Agora eu quero falar sobre essa preparação que o diabo está fazendo com o Nico. E está bem perto, muitos já sabem disso. Apocalipse 13 diz como com esse Nico ele vai ser capaz de fazer descer fogo do céu como fez Elias. Paz, meu amado. Aquele, quando a gente lê sobre Elias, que Elias fez cair fogo do céu e fez aquele escárnio com os profetas de Baal, e aquele fogo caiu, quando Elias fez aquele fogo cair, e que lambeu aquela água e que depois deixou o povo impactado com o que Elias fez, esse fogo do céu, Apocalipse 13 fala que esse anticristo Nico, ele vai fazer cair fogo do céu também. E o diabo, então, está preparando, amado. Esse homem vai trazer cura para o mundo, esse homem vai trazer paz na terra, esse homem vai trazer governo único, esse homem vai trazer moeda única no mundo todo, esse homem vai emergir e vai fazer uma confusão grande e vai levar muitos discípulos
muitos escolhidos. Por quê? Porque muitos desses homens que são adeptos do inimigo, e o próprio inimigo vai usar disso. Bom, daí surge uma última pergunta que eu quero fazer. Como Satanás é capaz, lá em 2 Coríntios, você também, quem é bom anotar, 2 Coríntios 11, 13 e 14, como Satanás, tá, é possível ser anjo de luz e transformar os seus ministros em anjos da justiça. Presta atenção. Está falando que os ministros de Satanás, que vai se transformar em anjo de luz, ele que é o rei das trevas, vai se transformar em anjo de luz e vai, amados, ele vai transformar ministros de justiça, ministros em anjos de justiça. Os adeptos de Satanás vai se tornar anjos de justiça para enganar todos nós. Aí eu pergunto, mas como é possível? Eu vou saber logo que é Satanás. Engano. Nós gostamos de ir no circo e ver os mágicos Coca-Cola, aquele mágico que usa ilusionismo. Nós gostamos de ver aquilo e ficamos impressionados. Eles enganam a gente com coisa besta. Quanto mais, amados, os truques mirabolantes que vai fazer o anticristo. E vai usar a Bíblia para destruir tudo aquilo que Deus falou. O Janão cooperou com o texto, quando eu tive em Mossoró compartilhando essa palavra, em Filipenses 3, 17 a 21. Eu queria que alguém lesse e depois eu ia terminar. Veja aqui, quem é que pode ler para mim? Filipenses 3, de 17 a 21. Por favor. Alguém liga aí o microfone e leia para mim. Tadinho, vou ler. Posso? Pode. Fernando, por favor, Fernando, leia. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Bom, está aí uma palavra profética, alerta a todos nós. Às vezes a gente fica tão ocupado com pandemia, com trabalho, com dia a dia, com cansaço, com as vicissitudes dessa vida, e esquecemos que o Senhor está nos alertando quanto o que está acontecendo hoje, para que o diabo, Deus desse século, segue o nosso entendimento. Então, eu queria abrir para os amados poderem compartilhar. Aí, Robério, Nilton, Zanoni, Dedé, que estiver na live. Qualquer líder, por favor, fique à vontade. Ranieri também. Nixon. Edinho? Pois não, Fernando, pode falar. Então, vamos lá. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, querido. Ok. Eu estava, você falando aí, eu meditando aqui sobre essa questão do Deus desse século,
lembrei do texto de João 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Essa palavra é para os incrédulos, né? Fala que Jesus 12, a partir do 37. Jesus fez tantos sinais na sua presença e não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Eu estava pensando sobre essa palavra, e uma coisa interessante é imaginarmos assim, uma coisa é antes de nossa conversão. Então, esse Deus do século, ele cega, ele veio para isso. Ele veio para tirar o propósito de Deus, para não permitir que esse propósito se cumprisse na vida dos homens. No entanto, a gente sabe e aprendemos e vivemos em torno disso, de que o propósito de Deus é que todo homem tenha os seus olhos descortinados e veja a glória de Deus. Que ele saia desse ambiente da cegueira para a luz, para que ele enxergue. E você falando uma coisa interessante sobre a questão do pecado, sobre a carne, me veio o pensamento assim: o cego antes da conversão e o cego depois da conversão. Porque uma coisa é a cegueira que o homem tem quando ele não tem a revelação do Evangelho. Outra coisa é ele perder a revelação e aquilo que ele enxergava, ele deixa de enxergar. Porque ele também pode, como ele tem carne, a carne dele pode estar sujeita a qualquer enfermidade. E aí ele deixa de enxergar a glória de Deus, e aquilo que lhe foi revelado se perde e ele passa a andar no escuro novamente. Interessante pensar nisso. E uma coisa que me veio, não é o remédio diretamente, não quero falar sobre a solução para isso, mas aquilo que Jesus nos ensina em Mateus 6. Quando Jesus está se alimentando, João 6, eu queria compartilhar sobre isso, 3 coisinhas que Jesus fala ali quando ele está ceando com os discípulos, e ele fala exatamente sobre o alimentar dele. Ele diz no 53, no Evangelho 6, 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então ele já deixa claro que aquele que não faz parte da ceia e da comunhão com ele, não tem vida. Então isso é uma coisa que normalmente acontece antes de o homem nascer de novo. Depois ele segue trazendo uma outra revelação, no 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E aqui Jesus está aprofundando um relacionamento de comunhão entre o homem e ele. E ele fala sobre permanecer. E eu pensei assim, uma das coisas que muitas vezes gera a cegueira é o homem de fato não se alimentar. E você citou sobre isso. Sobre o pão, sobre o alimento, sobre o Senhor. E quando o homem começa a deixar de se nutrir do que é de Deus, ele começa a se enfraquecer. E aí, para mim, entra a questão da fé. Porque a nossa fé, ela é crescente toda a vida. E quando nós deixamos de nos alimentar e de nos relacionar com o Senhor, nós começamos a perder essa vida que nós ganhamos desde que começamos o nosso relacionamento. E isso vai degradando, vai diminuindo, vai deixando.
E se você não permanecer naquilo pelo qual você recebeu por revelação, você perde o terceiro aspecto que Deus me falou muito, está aí a partir do 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante daquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. E aqui a proposta do Senhor é que o homem ele se alimente durante a caminhada dele na terra e permaneça na vida eterna. Então, eu só estou relacionando isso com a cegueira, porque o que pode nos livrar da cegueira? A nossa íntima comunhão com o Senhor, a nossa vida com Jesus, o alimentar dele, o comer do pão, o beber do vinho, se alimentar da carne e do sangue, e essa comunhão nos levará a permanecer, e essa permanência nos levará para o que é eterno, em nome de Jesus. Ok? Amém, aleluia. Amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fabiano vai falar? Não, Fabiano? Fabiano, eu só quero colocar aqui, eu vou esquecer. Eu estou na cabeça, eu esqueço. Ultimamente estou assim, eu esqueço. Se eu vou falar uma coisa e alguém me interrompe, eu me perco. Eu não quero me perder agora, mas eu vou deixar que quem quiser falar mais. A gente tem até aí, ainda tem 7 minutos. Eu queria falar mais sobre Daniel. Daniel de Mossoró vai sair aí da turma dos solteiros, vai casar. Agora, o próximo final de semana, Daniel, a André está fazendo festa lá. Ei, mas queria comunicar a todos os amados, né, que se relacionam, que conhecem Daniel. Eu acredito que o pessoal de Teresina, né, bastante gente de Teresina conhece, Souza, aqui em Fortaleza, né, Mossoró, Natal, o pessoal de Araripe também conhece Daniel, o pessoal de Itauá conhece Daniel, o Rogério Manaus cooperou muito com a vida de Daniel. Acredito que apenas o Fernando de Campo Grande não conhece, mas Daniel é bem conhecido, né? E aí a gente quer comunicar isso, e o próximo sábado ele vai estar casando. Eu acredito que vai ser um presente. Ele vai casar com Lara, uma preciosa lá de Mossoró, né? E acredito muito que é um presente para a igreja de Mossoró, esse casalzinho sendo usado pelo Senhor. A palavra que eu dou é que eles não se permitem viver só para eles, né? Eu vejo muitos casais, quando solteiros trabalham, são operantes na obra de Deus, quando casam se apagam, né? Então, eu queria dar essa palavra aí para Daniel. Tenha seu período sabático aí necessário, né? Os guerreiros de Israel, eles, quando casavam, ficavam 1 ano sem guerrear. Mas que tem esse período, mas que se deve ser usado pelo Senhor logo em seguida. Amém? Então, se alguém quiser dar uma palavra de fé, de ânimo, de incentivo para Daniel, seu casamento, né? Que conhece Daniel, eu oriento a fazer isso. Se alguém não tem o telefone de Daniel, peça que eu mando. Eu mando o telefone para você, tá? Peça para mim. Amém? Pois não, alguém mais quer compartilhar em cima da temática que foi falada? Nós temos aí mais 5 minutos. Sim, Edinho. Newton. Newton, pode falar, querido. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe cada um. Esteja no coração de cada um fazendo a obra que Ele quer. Boa tarde. O texto, né, que foi repartido, que é o texto de 2 Coríntios 4:4, né, o que eu gostaria de repartir, né, era trazendo esse texto para o contexto, né, o contexto qual aqui Paulo está colocando, né, que aqui no meu modo aqui de pensar, de avaliar, existe aqui uma responsabilidade nossa como discípulos, né? Existe uma responsabilidade e existe uma situação que existia antes, que existe agora e ainda vai existir, né? E assim é a nossa responsabilidade, né? Também da mesma forma. Então,
Eu vou só ler aqui, rapidamente, né? Por isso, vou ler do versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos, ou seja, nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, o evangelho do reino, no qual nós pregamos, né? Para os que se perdem está encoberto. Aí já está entrando, né, na questão de uma outra situação, ou seja, nós temos uma responsabilidade, né, de que este evangelho ele não pode estar encoberto, mas nós podemos fazer de uma forma que esse evangelho esteja encoberto, né? E aí ele vai se referir agora, né, ao Deus desse século e o que ele faz e com quem ele faz, né? Ele diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, Amém. Que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, eu creio que cada um de nós tem a responsabilidade de resplandecer essa luz para que toda a treva possa ser dissipada, né? Para que o evangelho ele seja revelado, né? Através da nossa pregação como filhos de Deus. Então, nós carregamos essa responsabilidade e precisamos assumir essa responsabilidade, porque os incrédulos, eles esperam, eles anseiam, né, para que um de nós vá até eles e pregue esse evangelho que nos foi pregado, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa postura, com a nossa fidelidade, isso com a nossa comunhão, né, com o nosso dia a dia no Senhor, né, com a nossa perseverança na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina a qual nós somos ensinados. Né? Então, dessa forma eu creio que o evangelho... Meu computador aqui deu problema, o áudio do Nilton sumiu e depois o meu computador deu problema aqui. Eu não sei o que aconteceu. O áudio do Nilton sumiu. Estamos ouvindo o Nilton aqui perfeito, Edinho. E o seu também. Ninguém está ouvindo o que está falando. Amém. Gente, o áudio do Nilton sumiu, o meu computador deu problema, peguei aqui o celular da Giovana. O nosso tá bom demais, Edinho. Estou ouvindo todo mundo. O áudio do o nosso tá bom demais, o nosso. Tava bom. Mas você estava ouvindo o Nilton? Ouvindo bem, Edinho. Ouvindo bem, viu? Tava bom. Ah, tá. O Nilton terminou de falar, que eu não sei porque eu perdi aqui meu computador. Eu queria só concluir. Conclui que a gente vai terminar a live. Pode falar, Nilton. Só para concluir, né, foi colocado já por uma visão, né, e eu queria só repartir aquilo que já há algum tempo, né, já há alguns anos que Deus colocou no meu coração em relação a esse texto específico, né, e já faz algum tempo que eu medito nele, né, que aqui existem os incrédulos e aqui existe o povo de Deus. Né? Os incrédulos, nós não temos o que recobrar, nós não temos o que esperar deles. Na verdade, eles estão esperando por nós. Né? E nós temos hoje esse evangelho, essa palavra, nós estamos enviados para levar essa palavra até lá, né? Para que essa cegueira espiritual, ela acabe na vida daqueles que não têm o Senhor, assim como um dia acabou na nossa, né? Um dia, eu creio que alguém orou por mim, por nós. Um dia, alguém falou para mim, falou para nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje,
firmes, fortes, né? Eu quero dizer aquele que está se sentindo nesse momento desanimado, enfraquecido. Eu quero dizer que é quando você está fraco é que você está forte. Eu Amém. quero dizer que é nesse momento que Deus está agindo na tua vida. Glória É nesse a Deus. momento que você precisa continuar abrindo teu coração para que Deus complete a obra que Ele começou. Essa é a forma que Ele trabalha. É quando a gente está quebrado, é quando a gente está sedento, é aí que Deus vai alimentar a gente com a palavra, com o amor, através da vida dos irmãos, né? Então, eu creio que é isso. Precisamos estar no Senhor, buscar o Senhor, estar cheio do Espírito Santo, para que nós possamos cooperar com esses incrédulos que precisam ver o Senhor. Eles precisam ver o Senhor em nós, na nossa vida, no dia a dia, no comportamento, na prudência, na sabedoria, em toda e qualquer atitude. Amém. 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 Glória a Deus. Muito Fabiano, bom. tu pode nos abençoar aí com uma oração? Amém, sim, Edinho. Senhor, muito obrigado. Oi. Fala, Jarnão. Edinho, dá para compartilhar só um texto aqui? Mano, a gente vai terminar. É porque, assim, quando eu peço para compartilhar, eu peço bem antes. Mas aí você coloca lá naquela apresentação, tu coloca o texto lá, tá bom? Vamos terminar. Pronto, bota lá. Amém. Tá bom, Fabiano. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, porque pela tua generosidade agora à tarde, Senhor. O Senhor foi muito generoso para conosco. Que, de fato, haja um entendimento pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Que sejamos, de fato, desafiados, Senhor, a sermos fiéis naquilo que recebemos um dia com simplicidade. Para que o mundo cego, Senhor, possa ver. Para que aqueles, Senhor, que tenham necessidade, Senhor, de serem avivados, sejam edificados. Em nome de Jesus, que, Senhor, aqueles que perseveram, sejam fiéis. Não olhem nem para a direita, nem para a esquerda. Olhem para Cristo, sendo fiéis e proclamando a um mundo cego, a um mundo perdido, com compaixão e o coração cheio de amor. Em nome de Jesus, ó Santo Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amado, se alguém tiver mais algum texto, como o Jarnome tem, mande para o Jarnome, para ele colocar lá na apresentação, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Eu amo. Uma boa semana, amado. Amém.